Olá, muito bom dia! O NA1 está começando, é hora de você ficar ligado nas principais notícias da nossa região. A gente começa com imagens ao vivo, olha só, do Recife. Neste momento dá para ver que o céu está parcialmente nublado, já tem chuva ali na zona sul do Recife, ali em Jaboatão dos Guararapes também. E ó, como choveu mais cedo e tem alerta de chuva forte para hoje, é bom ficar ligado no caminho para o trabalho, no caminho para casa e também reforçar o alerta nas áreas de risco. Agora, 11 horas e 49 minutos. Nesta edição, você vai ver que parte das escolas particulares iniciaram o ano letivo. As crianças e adolescentes retomaram as atividades e outras começaram hoje a vida escolar. Esse é um momento de adaptação e vamos falar sobre isso aqui no NA1. Tem também as informações sobre o SISU. O resultado saiu com um dia de atraso, mas agora as famílias e os candidatos podem acessar e a gente explica os próximos passos. Você acompanha também as notícias do trânsito. O Globocop vai sobrevoar ruas e avenidas para você saber qual a melhor rota para seguir para o seu compromisso da tarde. Veja ainda como está o calendário do novo RG. A renovação do documento depende da faixa etária. O novo grupo começou agora, em janeiro. Tem também assunto de saúde, serviços de graça para a população, direito trabalhista e muito mais. Então, estamos juntos de onde você estiver até 1 da tarde. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O Globocop está no ar para trazer informações para você que está seguindo para o seu compromisso da tarde ou para aquele merecido descanso, né? Olha, tem imagens ao vivo daqui da Avenida Rui Barbosa, que fica na zona norte do Recife. Nesse trecho aí no bairro das Graças, ficam 3 escolas particulares. Nesse momento o trânsito é bastante tranquilo, bem diferente de mais cedo, né? Quando muitos pais levaram os seus filhos para as escolas nesse recomeço, né? Esse começo de ano letivo. Lembrando que aí também é corredor de ônibus, tem comércio, tem restaurantes, postos de combustíveis, mas agora tá super tranquilo para quem quiser passar por aí. Daqui a pouco talvez fique um pouco mais apertado, porque, né, os pais vão ter que buscar os seus filhos na escola e aí, então, tem que ter muita atenção para quem passa aí na Rui Barbosa, no bairro das Graças, zona norte do Recife. E segunda-feira é um dia de recomeço e de começo também para muitos estudantes, né? Porque as férias acabaram e hoje foi dia de volta às aulas em várias escolas particulares da região metropolitana. Nós acompanhamos desde cedo a chegada dos alunos e a recepção dos professores e dos técnicos nos colégios. Natália Dielu já está aqui, conta mais pra gente como foi. Natália, muito bom dia. Teve até festa, né, para recepcionar os estudantes? Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. Teve festa. O primeiro dia de aula sempre é muito simbólico, né, para os alunos. E as escolas gostam de receber bem esses alunos. A gente fala ao vivo aqui de uma escola no bairro da Imbiribeira, onde a maioria já largou, mas tem uma turminha aqui esperando para as famílias chegarem, né, para buscar a condução, enfim. E eles estão muito empolgados. Estão reencontrando os colegas, né, depois desse tempo de férias. Então, todo mundo veio muito empolgado para esse recomeço, né? Deixa eu tentar falar com eles aqui, que eles estão muito felizes, queriam aparecer aqui no NA1. Qual é seu nome? Meu nome é Maria Clara, tenho 9 anos. Maria Clara, me conta o que é que você fez de bom, como é que foi o seu primeiro dia de aula? O meu primeiro dia de aula foi muito bom, eu tô muito feliz. E o que é que vocês fizeram de muito legal? A gente conversou com a tia, foi muito bom. E você, o que é que fez? Hoje eu desenhei, fiz muitas coisas. A gente teve uma aula muito legal com os professores. Os professores que a gente ama, o professor que dá aula pra gente há muito tempo. A gente teve uma aula muito boa, a gente desenhou, a gente fez muitas brincadeiras hoje. Você gosta do primeiro dia de aula? Por quê? Eu gosto do primeiro dia de aula porque nos traz a primeira esperança do resto do ano. Olha que legal! Qual é seu nome? Miguel da Silva Oliveira. Quantos anos você tem, Miguel? Tenho 9. Então a gente vê, né, a empolgação dos alunos, então todo mundo está esperando aí as famílias chegarem, né, para buscá-los. Como o Gustavo falou, algumas escolas receberam essas crianças com festa lá em Olinda, né, nesse clima
de carnaval, de frevo. As famílias e os estudantes foram recebidos com festa, então todo mundo celebrando o início de mais um ano letivo. Logo cedo também nós estivemos numa escola de educação infantil, que lá o cenário é um pouquinho diferente, porque para muitas famílias é o primeiro contato, né, que essas crianças estão tendo com a escola. Então, as crianças pequenininhas estão entrando na escola, as mães choram, ficam emocionadas, as famílias ficam com aquele aperto no coração, né, de ver o filho dar mais um passo. Então, é um período de adaptação para todo mundo, para as famílias, para os estudantes. Também tem que cuidar do sono, porque no período aí das férias tem gente que vai dormir tarde, desregula o sono, né? A gente vai continuar falando dessa volta às aulas para dar também orientações para as famílias, para as escolas, para tentar regular aí essa rotina depois desse período de férias, Gustavo. Como você falou, né, Natália? É adaptação, né? A gente está voltando, vendo as crianças, os jovens voltando de um mês aí, um mês e pouquinho de descanso. Vai ter que readaptar sono, rotina e tudo mais. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre esse assunto. Agora, vamos falar de algo muito sério, um problema grave que atinge o país inteiro. O número de pessoas morando nas ruas cresceu quase 30% em Pernambuco no ano passado, em comparação com 2023. É o que mostra o levantamento do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a população em situação de rua. Um dado muito triste que precisa da atenção de todos nós, das autoridades públicas e também da sociedade como um todo. São mais de 6.500 pessoas sem ter um teto no nosso estado. A gente fala hoje sobre esse assunto com o Juliano Roque. Ele está num espaço onde voluntários se reúnem para oferecer alimentos e capacitação. É uma forma de ajudar a devolver dignidade para essas pessoas, né, Juliano? Bom dia. Bom dia, Gustavo. Bom dia para todo mundo. Nós estamos aqui ao vivo na parte de dentro, chamado claustro, essa espécie de jardim dentro do convento de Santo Antônio, aqui no centro do Recife, na Rua do Imperador, minha gente. É um local especial. Aqui comigo, ó, o Frei José Edilson, que vai mostrar para a gente um lugar especial, Gustavo. A gente está mostrando agora, ó. Vamos caminhando aqui. Fátima Teles conosco. Por favor, Fátima, vai caminhando e a gente vai falando. Frei, que espaço bonito e que lugar bom de ajudar, né? Sim, nosso convento há muitos anos é referência na assistência àqueles que aqui passam pelo convento e pedem um pão. Vamos seguir agora, por favor, Fátima, mostra aí. A turma daqui do convento já está toda reunida porque eles começam um trabalho desde a segunda. É um sopão já extremamente tradicional aqui, que é servido toda terça-feira. Toda terça-feira, né? Nosso convento tem a tradição do pão e a pedido do pessoal, do povo em situação de rua, nossos irmãos, nós também agora damos a sopa. Ô Frei, bora apresentar aqui ao povo. Quem está sendo agora é o Frei Roberto. Frei Roberto, ali com a faixa na cabeça. Vanessa. O nosso amigo aqui também que está cortando a cenoura. Como é o nome dele? Arthur. E aqui tem Poli. E bem pertinho de Fafá também tem mais uma outra pessoa. Rose, nossa amiga. De onde vêm essas doações, Frei? As doações vêm da casa dessas pessoas que estão aqui nos ajudando, trazem aqui e se somam, né? E também de um doador que sempre fez questão de custear essas verduras junto com essa equipe, que é maior. Nós estamos com esse pequeno grupo, porque vão chegar durante a tarde para ajudar mais. Ô, Frei, eu estou vendo que tem cenoura sendo cortada, chuchu também aqui, batata inglesa, cebola. O que vir é ajuda? Sim, toda ajuda é bem-vinda e chega até os pobres. O que importa é isso, é que as pessoas se alimentem, né? Agora, a sopa sempre vem uma proteína. Carne também é importante do povo doar, não é não? Sim, carne é muito bom. Eles gostam muito porque acompanha o pão e a carne é essa proteína que dá força durante a noite que vão passar. Ô Gustavo, o Frei José Edilson estava me contando que esse sopão nasceu diante da distribuição dos pães. Esses cestos aqui, ó, amanhã é dia de estarem cheios de pães. E esses pães que vêm da devoção a Santo Antônio já chegam aqui como, hein, Frei? Chegam logo cedo, na missa das 7 horas da manhã. Nós fazemos esse recolhimento dos pães. Ficam no altar de Santo Antônio. Na missa das 12 horas também.
Entregamos uma parte deles às 13 horas e a última parte na sopa, na entrega da sopa. Ô, minha gente, já nós vamos voltar ao vivo daqui de dentro do convento para falar um pouco mais sobre esse abraço, que é entregar essa comida para quem tem fome. Isso. Quem tem dor de fome, Gustavo, não tem remédio, porque a dor da fome não passa com remédio, não. É uma dor que só passa com comida. Já a gente volta mais um pouquinho, né, Frei? Mostrando tudo isso aqui. Olha que bacana. Tudo isso, minha gente, é ajuda, é doação. Gustavo. Muito bonito ver essa iniciativa, até porque a dor da fome ela vem acompanhada de várias outras dores. A dor da desigualdade, a dor da falta de um teto. Daqui a pouco a gente fala mais no NA1 sobre esse assunto que é gravíssimo e que, infelizmente, é a realidade, é a rotina de muitas pessoas no Recife, em Pernambuco e no Brasil inteiro. Até já, Gil. A Polícia Civil de Pernambuco está investigando uma denúncia de crime de intolerância religiosa contra o terreiro de Xambá, em Olinda. O terreiro fica no bairro de São Benedito. É o único terreiro da nação Xambá na América Latina. Existe há 94 anos. Considerado o primeiro quilombo urbano do Nordeste e o segundo do país, conquistou o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco em 2018. É símbolo de força e respeito às religiões de matriz africana. Filhos de santos se reuniram em frente ao terreiro de Xambá para pedir paz e o fim da intolerância religiosa. Filhos do terreiro da nação Xambá e representantes de outras religiões se reuniram em um ato contra a intolerância religiosa neste domingo. Paivo, ativista pelos direitos dos povos de terreiro, disse que todos vieram para protestar pelo que aconteceu aqui no domingo anterior, no dia 19 de janeiro. Eu estava em minha residência quando eu vi um determinado tumulto que eu desço. Era um grupo de evangélicos, 3 carros de som, na frente do terreiro para fazer um ato, um culto. Eu desci, chamei o pastor, disse que aquilo era intolerância religiosa, que ele estava fazendo um proselitismo na minha porta. E eles saíram com o pessoal dele, mas alguns ainda continuaram dizendo frases de ordem totalmente ofensiva. Este vídeo, enviado para o Canal Globo, mostra muitas pessoas e carros de som em frente ao terreiro no último dia 19, na Rua Severina Paraíso da Silva, em Olinda. Esse tipo de crime, ele tem que ser punido, investigado com o rigor da lei. A gente está cansado de denunciar, de fazer carta de repúdio, de chamar Ministério Público e essas pessoas continuarem impunes, praticando seus crimes como se não houvesse legislação. Um boletim de ocorrência foi registrado pelos crimes de racismo, preconceito e discriminação. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar. Cobrar ao Ministério Público que investigue, porque o Estado é laico e é importante que todas as religiões elas possam ser respeitadas. O objetivo da gente é atuar junto ao Estado para que outras medidas, como, por exemplo, a criação da delegacia de combate à intolerância religiosa, seja criada, como a cultura nas escolas públicas, desde o ensino mais fundamental, em que o respeito e o combate ao racismo, inclusive o racismo religioso, faça parte da pauta de ensino de nosso Estado. O terreiro de Xambá foi fundado em 1930 e é patrimônio vivo de Pernambuco. Está localizado no bairro de São Benedito, em Olinda, sendo o primeiro quilombo urbano do Nordeste e o segundo do Brasil. O local é um dos pontos mais importantes de preservação das expressões culturais e religiosas de origem africana. A nação Xambá e o quilombo do Portão de Gelo são locais de resistência. Todas as religiões são importantes. Religião não se discute, se respeita. Toda religião é importante para nós termos uma sociedade mais justa. Não é admissível que uma religião que vem de um homem que pediu para todo mundo andar igual, que não pregou a violência, e eles vêm fazer violência nas portas de outros templos, na porta de outras religiões. E, além de ser uma questão que é contra a lei, porque a Constituição, no seu artigo 5, garante os direitos a todas as religiões, ainda é uma questão que pode tornar uma violência maior. Veja a seguir as informações sobre o SISU. O resultado saiu hoje com um dia de atraso, mas agora as famílias e os candidatos podem acessar. E a gente explica os próximos passos. O NA1 também fala sobre os casos de síndrome respiratória aguda grave. Pernambuco é um dos estados onde a doença avançou em janeiro. E ainda o sufoco dos motoristas que passam pela BR-408 em São Lourenço da Mata. Parte da pista, você está vendo aí com imagens ao vivo do Globocop, está alagada e o trânsito fica engarrafado desse jeito.
Agora 12h03, o NA1 volta já. Agora 12h06, NA1 de volta com imagens ao vivo, olha só, do Globocop, que está sobrevoando a BR-408 em São Lourenço da Mata. Esse trecho aí fica perto do quilômetro 94, no sentido Recife. Os motoristas estão usando apenas uma faixa da pista por causa desse alagamento aí. Por isso, desde cedo, tem um grande engarrafamento nessa área. Choveu ontem à tarde e hoje pela madrugada em vários pontos da região metropolitana e a água ficou acumulada nesse trecho da 408. E essa não é a primeira vez que nós mostramos esse problema, viu? Do dia 12 para o dia 13 de janeiro também choveu bastante, você lembra, né? 2 semanas atrás, e a BR ficou alagada. E a situação está ainda mais complicada porque essa água tem demorado demais para escoar. Depois daquela chuva que começou na madrugada de uma segunda-feira, nós mostramos aqui no NA1 que o alagamento durou dias. Na quinta-feira, dia 16, ainda tinha água na pista. Naquele dia, o Departamento de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, e a Prefeitura de São Lourenço da Mata informaram que estavam analisando as causas do problema. Nós voltamos a procurar o DENIT hoje. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes falou que vai fazer um serviço provisório na drenagem desse ponto e que também vai contratar uma empresa para uma obra definitiva. Enquanto isso, os motoristas têm que encarar essa situação aí, olha só. Esse trecho da 408 virou um rio, esse carro está quase sendo encoberto, né? Está passando com muita coragem o motorista, inclusive o carro pode ficar parado por aí, conseguiu passar, mas é muito perigoso, né? Para todo mundo que precisa circular, essa pista aí no sentido Recife, só lembrando, esse trecho fica em São Lourenço da Mata, perto do quilômetro 49. Quem precisar vir para a capital pegando esse trecho da 408, olha aí a situação, tem que encarar. Agora 12h08. Para você, o que é estar vulnerável? O que tira o seu sono depois de um dia de trabalho? Quem vive em situação de rua enxerga os perigos da vida de outro ponto de vista. Imagine estar exausto e não conseguir dormir completamente, com medo que alguém te roube tudo o que você tem. A vida, os filhos, o cobertor. No Brasil, mais de 300 mil pessoas não têm nem o básico, um teto para se abrigar. No Recife, a população de rua cresceu em apenas um ano, mais de 30%. Não são números, são vidas, são histórias. Pessoas que se tornaram invisíveis e que muitas vezes precisam de ajuda para reencontrar o caminho da esperança. Acompanhe na reportagem que eu fiz com os cinegrafistas Christopher Moraes, Everaldo Silva e Otton Veiga. O que fazer quando não há o mínimo? O que querer quando a casa não existe? No meio do improviso tem gente, muita gente. Identidades diariamente invisibilizadas, empurradas para onde não há quase nada, além de desigualdade. Carmen é venezuelana, deixou a terra natal por causa da crise financeira e social no país. Caminhou pela América Latina com os filhos pequenos até chegar no Brasil 5 meses atrás. Em Pernambuco, a necessidade fez ela ter que transformar a rua no abrigo improvisado da família. É difícil. Você não dorme, não. Você tem que ficar com um olho fechado e outro aberto, porque você não sabe quem se lhe acerca à meia-noite ou na madrugada, viu? Há muitos que são bons, como há muitos que são muito ruins. Eles passam, eles podem levar faca, eles podem, se um dorme por completo, eles podem amarrar a um e ficar com meu filho. É muito difícil. La rua é muito difícil, menino. Quando já chegava a noite, me tocava armar minha barraca. Eu olhava hacia os apartamentos, hacia os edifícios. E eu pedia a Deus que todo esse processo fosse muito rápido. Eu queria um teto para meu filho. Eu queria que meus filhos estivessem em paz. Eu queria dormir. Elas estão nos bancos das praças, nas calçadas, embaixo dos viadutos. Por mais que você não veja ou, de repente, ignore, são pessoas. Gente sem o mínimo, sem a dignidade de um teto, sem falar das outras muitas ausências.
como a de acesso a direitos e serviços que são garantidos por lei a todo cidadão. E por mais humano que seja esse drama, também dá para contar essa história usando números. Eles, inclusive, podem ajudar as autoridades na construção de políticas públicas que deem assistência a essas pessoas. Só que, infelizmente, os números refletem hoje uma realidade que só piora no Brasil, aqui em Pernambuco e também no Recife. De acordo com um levantamento do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, da Universidade Federal de Minas Gerais, com base em dados do CadÚnico, do governo federal, o Brasil tinha 261.653 pessoas em situação de rua em dezembro de 2023. Um ano depois, um salto para 327.925 pessoas, 25% a mais. Em Pernambuco, a alta foi maior, de quase 30%. De 5.049 pessoas vivendo em situação de rua no fim de 2023, para 6.548 pessoas nas mesmas condições no fim de 2024. No Recife, vive mais da metade dessa população, 3.572 pessoas. Um ano atrás, eram 2.697. Olhando para o Nordeste, o Recife é a terceira das 9 capitais em número de pessoas em situação de rua. Pernambuco também está em terceiro, mas entre os estados. De acordo com os pesquisadores do Observatório da UFMG, o aumento do número de registrados no CadÚnico e a falta de políticas públicas efetivas de moradia, geração de emprego e educação estão entre as causas do crescimento da população de rua no país. Conversamos com a socióloga Andréa Gonçalves. Ela chamou a atenção para uma das várias consequências desse movimento: o preconceito. Os motivos que levam essas pessoas a viver em situação de rua são diversos. Você tem aí desde pessoas que têm problemas familiares, conjugais, passando por falta de, perda de moradia, desemprego, falta de rendimentos necessários para isso, mas até pessoas que têm problemas com o uso de drogas lícitas e ilícitas ou problemas relativos à saúde mental. Então, não dá para enquadrar todo mundo do mesmo jeito, porque é um público bastante heterogêneo. Então, não se trata só de tirar essas pessoas da rua, mas de prover a elas dignidade, acesso a direitos sociais básicos, que ela não tem, como a questão da moradia. Mas é preciso também que essas ações sejam efetivas e que essa ação seja principalmente uma ação afetiva e humanizada. Em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana, fica um dos 13 centros POP, referências em apoio a pessoas em situação de rua. São 1.000 atendimentos mensais. Higienização, lavagem de roupa, a pessoa tem o direito de tomar banho, existem alimentações, mas o mais forte realmente, o mais importante de um centro POP é o trabalho social, psicossocial. Os centros POP, as equipes técnicas dos centros POP conseguem fazer um trabalho para entender por que aquela pessoa ficou em situação de rua, o que é que pode fazer para ligar novamente essa pessoa para voltar para casa, para voltar para o seu emprego, para recriar seus projetos de vida. No ano de 2023, o governo do estado repassou aos municípios, no que se refere à assistência social, o valor de 55 milhões de reais. No ano de 2024, já conseguiu aumentar para 86 milhões. O interesse do governo realmente é fortalecer o município, é diminuir, na verdade, essa carga tão alta que os municípios têm em relação a essas despesas. A responsabilidade pelo atendimento é das prefeituras. Nós temos o atendimento que vai até os locais, faz o acolhimento, traz também a referência dos nossos centros POPs. A gente tem esse que é feito de execução direta do município, mas temos um também em parceria com a Obra de Maria, que também faz esse acolhimento institucional. E aí a gente faz toda aquela conversa, o manejo do usuário. Se ele quiser vir para o serviço, ele vem. Aqueles que não querem, que têm o desejo de permanecer na rua, a gente também faz o atendimento psicossocial em loco, né, onde eles estão permanecendo, para que eles possam ser acolhidos de fato, para que possa ter toda a atenção necessária. Tem 2 anos que Odair vive em situação de rua em Jaboatão, longe da família e perto da insegurança. Longe da minha mãe, né? Da minha família, da minha filha também, que eu não vi mais. E é um pouco complicado, cara. Às vezes eu choro, eu respeito meus amigos da rua. Às vezes já me roubaram 3 bolsas de roupa minha, meus documentos. Essa casa aqui está mudando a minha vida, porque na rua eu ficava com fome. E aqui tem um prato de comida, tem um almoço, tem um café da tarde. Carmen também passou por abrigos no Recife. Há 2 meses, ela conseguiu alugar um kitnet para ficar com a família. Quem já chorou pela ausência de um lar, quer olhar para o amanhã com mais esperança.
e mais oportunidades. Poder trabalhar aqui, poder exercer, eu sou enfermeira, poder exercer minha carreira ou trabalhar em um hospital, que é o que a mim me gusta, dar-lhe uma melhor qualidade de vida a meu filho, que eles não tenham que passar por essas dificuldades novamente, viu? Carmen, Odair, eles são alguns dos muitos rostos, algumas das muitas histórias que vivem todos os dias as dificuldades de quem está nas ruas. Não porque quer, mas porque precisa, porque não tem outra alternativa. E para diminuir um pouco esse sofrimento, existem grupos de voluntários que oferecem alimentos e apoio. Juliano Roque hoje está mostrando uma dessas iniciativas que fica no centro do Recife. Juliano. Fica no centro do Recife, fica dentro do convento de Santo Antônio, um endereço imponente, Gustavo, aqui, Rua do Imperador. Nós estamos ao lado da sede da Justiça Pernambucana, ao lado do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Mas a realidade, a imagem que a gente vê aqui na frente quando passa é entristecedora, é desoladora, porque são sotaques diferentes, mas na hora da fome todos falam o mesmo sotaque, porque sentem a mesma dor, a dor da fome. Frei, ao entregar essa sopa, que pode ser tão pouco para tanta gente, mas faz a diferença na vida de tantas pessoas, o que é que o senhor sente ao ver o brilho daquelas pessoas no olhar? O agradecimento por ter o alimento naquela hora, naquele momento, e matar a fome, porque a fome não espera, né? Então enche o nosso coração de alegria, de satisfação e de indignação também, porque isso já vem há muitos anos, essa realidade, e tem aumentado, né? Isso nos preocupa. É uma palavra forte, né, Frei? Enquanto a gente está conversando, bora mostrar aqui o pessoal trabalhando, porque ninguém para nesse sopão. Às vezes a gente se tranca nas nossas casas, nos nossos apartamentos, está chovendo, a gente está lá, ó, com a janela fechada e o ar ligado. E quem está na rua, o que é que está passando? Para ajudar a fazer a sopa, todo mundo pode ajudar, Frei? Todo mundo de boa vontade, de coração comprometido, contente. E faz como? Eu gosto sempre de convidar as pessoas para terem esse contato com as pessoas, né? Não são bichos, não, né? As pessoas são seres humanos que estão feridos por algum tipo de situação, né? Trazem essa marca social, de injustiça social. Então, eu gosto muito de convidar para virem aqui à igreja, fazer a sua oração, né? Participar de uma Santa Missa na terça-feira e distribuir com a gente a sopa. Ou melhor, ver de longe ou de perto, mas que vejam que a gente está fazendo alguma coisa e depois se aproximem e se sintam irmãos também. Até porque tem isso, porque as pessoas que moram na rua, que não tem quarto, não tem banheiro, não tem sala e ficam na rua, elas carregam uma culpa que não é delas, né? Elas carregam isso, então as pessoas têm medo, têm preconceito de chegarem perto. Isso. Aqui é a oportunidade de chegar, de conversar. Então esse sopão é servido, mas é servido também o pão. Como é a distribuição do pão? O pão nós distribuímos na parte da tarde, às 13 horas já se distribui uma parte desses pães, que chegam a partir das 6h30, porque a missa das 7 horas ela acontece com os pães no altar de Santo Antônio, a missa do meio-dia e a missa das 16 horas, que é a última missa. Às 17 horas nós já conseguimos, já fazemos essa distribuição do pão com a sopa e o mingau. E ainda, quando aparece, e que tem aparecido, água, porque eles pedem água. E vai aparecer, Frei. Quero mostrar só para vocês aqui, esses cestos são de pães. Já esses cestos a gente quer ver cheio, né Frei? Quem que pode trazer pão para cá? Dono de padaria pode ajudar? Como é que faz, hein? Dono de padaria pode trazer o comprovante de doação e a gente vai lá buscar, pode trazer aqui no convento. E a gente agradece esse empenho de todos e vamos à luta. Eu acho que a gente pode fazer, o pouco que a gente pode fazer é preciso fazer e também se indignar, tentar também articular um modo de reunir e de planejar uma situação mais concreta no sentido de libertar as pessoas dessa situação. E se mover, né, Frei? Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado também. Eu vou pedir para a Fátima Teles terminar aqui com essa imagem desse quadro. Nós estamos dentro do convento de Santo Antônio. Essa imagem aí são freis franciscanos. Eles estão se alimentando. Que aí fica essa imagem para que todo mundo possa, de repente, abrir aí o coração para ajudar.
Gustavo. Obrigado, Juliano. A gente está com alguns problemas de internet aí, mas o que mais importa em tudo isso que a gente ouviu agora é a dignidade. E a dignidade para essas pessoas em situação de rua está num prato de comida, está num cobertor, está no olhar. Às vezes a gente passa e nem vê, ignora, mas só de saber que essas pessoas estão ali existindo e precisando, isso já é um grande passo. Agora, a dignidade também é política pública. É acesso à educação, à saúde de qualidade, à geração de emprego e renda. Tudo isso é o que essas pessoas precisam e é o que a gente quer ver, que esse cenário do aumento do número de pessoas em situação de rua não cresça, que ele diminua para que um dia, quem sabe, a gente possa se livrar desse problema social, que é a falta de garantia de direitos para todas essas pessoas. É importante falar, são pessoas. Vamos agora falar de educação, porque alunos da rede particular de ensino voltaram hoje às aulas e com uma novidade: a lei federal que proíbe o uso de celulares dentro das salas de aula. Essa determinação vale para escolas privadas e públicas e para alunos da educação básica e dos ensinos fundamental e médio. De acordo com a lei, os estudantes podem levar os celulares para as escolas, mas o uso será restrito a situações de emergências, como em caso de saúde. Você está vendo aí, ó. Nas salas de aula, o uso só será permitido para fins pedagógicos ou didáticos, sempre seguindo a orientação do professor, ou para a inclusão e acessibilidade de estudantes e a garantia de direitos fundamentais. Reforçando que os tablets e os relógios inteligentes também estão proibidos, como você está vendo aí na tela. E com isso, as escolas precisaram se adaptar à nova lei. Em Olinda, os estudantes foram recebidos por professores e coordenadores ao som do frevo. Em Boa Viagem, na zona sul do Recife, o trânsito ficou mais complicado perto de algumas escolas. Agentes da CTTU orientavam motoristas e pedestres. Uma turma animada também marcou presença para falar dos cuidados com o trânsito. Eu sou a ciclista magrela e estou aqui sempre alertando para os ciclistas sempre usar o capacete e os equipamentos de segurança, não é isso? Andar sempre pelas ciclofaixas. Maxi Moto, passando aquelas informações importantes para todo mundo que anda de moto. O mais importante é o quê? Usar o capacete com a jugular atacada e a viseira aqui, ó, sempre abaixada, tá certo? Sou o Fonfon, tá? E tô, ó, já falei pra Bibite o seguinte: Bibite, a criançada, quando for atravessar com o papai e a mamãe, tem uma maneira certa e correta, né, Bibite? Faz aqui pro pessoal. A maneira correta é sempre segurando pelo pulso, tá? Porque se segurar pela mão, olha o que pode acontecer, ó, soltar. E pelo pulso a gente consegue aqui ter uma segurança maior, não é, Fonfon? Na Avenida Rui Barbosa, onde ficam várias escolas particulares, motoristas também precisaram de paciência. Mas nada diminuiu a alegria de alunos e professores para o início do ano letivo. Tá com saudade desses meninos? Muita saudade. Graças a Deus estamos voltando hoje. Muito bom isso, né? Muito bom, sim. Qual é o seu ano? Qual a sua série? Nono ano. Nono ano. Tava com saudade aí de voltar para as aulas? É meu primeiro dia, eu sou novata. Aqui? Aham. O retorno às aulas veio com uma novidade este ano: a proibição do uso de celulares dentro das salas de aula. Vai ter esse uso fora do espaço da sala de aula, durante o intervalo, na hora da saída, para chamar um aplicativo, para se comunicar com a família. Fora esse uso, ele vai ficar com orientação também dos auxiliares pedagógicos, que estão todos aptos a fazer essas orientações quando necessário. Faz a gente pensar sobre outros aspectos também. Hoje a gente não desce mais um elevador sem estar no telefone. Hoje a gente não vai mais uma mesa de restaurante sem estar com o telefone. Então, só cuidar desse tempo da escola não é o suficiente. Esse é um convite para que todos os adultos também se percebam. Meu filho vem de casa para a escola no telefone, no carro, ou a gente vem numa interação, ele vem observando o ambiente que está. A gente sai para um restaurante, todo mundo pega o telefone ou o telefone fica ali guardadinho para uma necessidade. Então, é muito maior. Pernambuco já tinha lei, Recife já tinha lei, mas agora no âmbito federal, a gente traz essa discussão para a sociedade como um todo. Bom, as aulas da rede pública começam no próximo dia 5 de fevereiro, quarta-feira da semana que vem. E com esse retorno das aulas, chegou a hora também de voltar à rotina do sono. Dormir e acordar mais cedo, estar atento às atividades antes de deitar, para que elas não atrapalhem uma boa noite de descanso.
Natália Gelu está com uma turminha que aproveitou muito as férias, mas que agora precisa focar nos estudos. Natália, conta pra mim, esses meninos e meninas aí, tão felizes nessa volta à rotina ou tem gente mais preguiçosa que não queria ter saído da cama? Conta pra gente. Tem gente que ainda está arrastando lençol, né? As aulas de algumas escolas da rede particular começaram hoje. Então, tem gente que ainda não se adaptou. Inclusive, eu sei de gente aqui que vai dormir de manhã. Que história é essa? Bem, no período que as aulas começam, eu regulo meu sono ao máximo que eu tento. Normalmente, eu durmo entre um período entre as 9 horas, 8 horas, até as 11. O máximo é às 11. Mas nas férias, às vezes eu durmo de manhã, realmente, das 3 da manhã às 5 e acordo bem tarde, mas vale a pena para aproveitar as férias um pouco, né? Qual é seu nome? João Rafael. Então, João vai precisar se readaptar, né? A gente está aqui, porque antes da gente entrar, a gente estava conversando bastante. A doutora Daniele Clímaco é médica especialista em sono. Ela estava fazendo umas perguntas aqui para os estudantes, porque a gente fica naquela dúvida, né? Como é que faz para regular novamente? Porque tem gente que passava, né, muito da hora do sono mesmo, nesse período das férias. O que é que se pode fazer, doutora Daniele? Boa tarde para a senhora. Boa tarde. A primeira coisa é isso, é dar oportunidade para a gente, eu falo, levantar a bandeira do sono. Dizer que o sono é essencial e é importante para a gente aprender, sedimentar o que aprendeu para a memória, para a criatividade. Então, assim, enquanto a gente não falar mais sobre isso, inclusive as escolas, como trabalhos científicos, colocar o porquê que eu durmo, para que o sono existe, aí a gente vai colocar na consciência dessa turminha aqui o porquê que dorme. Porque só assim a gente vai convencer que até para as férias, para brincar, para criar, para se divertir, é importante dormir. É uma condição essencial, uma necessidade biológica. Não é uma opção. Ninguém vive sem dormir, concordam? A senhora estava perguntando sobre celular, não foi, para eles? Porque a gente estava falando sobre as proibições, mas a gente sabe que tem uma questão aí que é a higiene do sono, né, que vocês chamam, que é muito importante, mas tem muita gente que fica ali na cama mexendo no celular. É essencial. Eu estava batendo um papo aqui com essa turminha aqui, inteligente, que eu já vi, maravilhosa. E essa parte das telas, gente. Então, assim, a gente precisa acalmar a casa para os pais, né, para a família. Então, a luminosidade em excesso de celular, televisão, a própria luz da casa prejudica, porque a gente precisa disso para melatonina, que é aquele hormônio natural indutor do sono. Então, é muito importante isso. Tá vendo? Qual é seu nome? Maria Clara. Tá vendo, Maria Clara? O que é que você estava me dizendo antes da gente entrar? Você fica ali mexendo no celular, tem sua irmã aqui também, né? Sim, eu fico mexendo no celular enquanto não dá sono. Enquanto eu tô nas férias, eu durmo geralmente 11 horas. Mas quando tá em período de escola, de aula, eu durmo às 8. Pra conseguir... Tá bem no outro dia, né? Isso, tá bem no outro dia. E antes eu tomava melatonina porque eu não dormia direito. Mas aí, antes de falar com a doutora de novo, eu quero saber, ouvindo agora essas orientações da médica aqui, qual é seu nome? O que é que você vai fazer de agora por diante? Eu vou... Vai fazer mesmo, né? Vou tentar. Eu vou tentar desligar a TV antes de eu dormir, para não ficar a luz me prejudicando. E eu conseguir vir para a escola descansada. Qual é seu nome? Isabela. Isabela, doutora, para quem ainda não conseguiu, né, retomar essa rotina, elas estão dizendo que agora que voltaram às aulas, vão tentar, né, voltar ao horário certinho. O que é que se pode fazer? Dicas práticas. Uma coisa antes disso sono é fisiológico. Sono, não pensem em remédio, pensem em acalmar a casa, reduzir luminosidade e ficar longe da atividade física nesse período noturno, longe das telas, acalmar também o cognitivo. O que isso quer dizer? Né? Atividades que realmente, eu digo, esfriem a máquina, porque durante o dia estão aqui brincando, conversando, correndo, parque. Então, é necessário, com a chegada da noite, que todos acalmem em relação à luz, às atividades e manter regularidade nos horários de dormir, de
se alimentar e de atividade física, horários regulares. Vamos tentar todo mundo se organizar, né? Para estar bem, para render na escola. Muito obrigada, doutora Daniele. Bom início de ano para vocês, né? Boa volta às aulas. Muito obrigada. Dormir cedo na hora, viu? Nada de dormir de manhã. Gustavo. Um bom sono também, né, para esses meninos, para essas meninas agora que vão ter que acordar cedo de novo. Eu sei que dá aquela preguicinha, mas é importante para estudar, para aprender. Esse é sempre o melhor dos motivos para acordar cedo. Obrigado, Nath. E olha, o resultado do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, foi divulgado hoje pelo Ministério da Educação. Lembrando que esse resultado foi anunciado para ontem, mas o MEC alegou problemas técnicos e a lista dos aprovados só saiu hoje. O SISU seleciona os candidatos para as universidades públicas do país. Estudantes que fizeram o Enem e esperavam o resultado da seleção podem acessar agora o site do SISU para saber se foram aprovados. E as matrículas já começaram. Quem vai trazer os detalhes para a gente já está aqui, ó, Lilian Oliveira. Lilian, muito boa tarde para você. Essas matrículas seguem até quando? Oi, Gustavo, muito boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando. Pois é, essa lista saiu, foi divulgada hoje, né? Já tinha muita gente com ansiedade aí esperando, porque o resultado era para ter saído ontem, mas saiu hoje e os alunos já conseguiram acessar. Eu estou aqui com a Andréa de Cássia, que é professora de História e gestora da Escola Técnica Dom Bosco. Já recebeu lá muitos alunos hoje, né? Felizes porque foram aprovados. Professora, então conta pra gente, eles têm um prazo, né, para fazer essa inscrição. O que é que eles têm que se preocupar a partir de agora? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, eu quero parabenizar todos os estudantes da rede estadual de ensino, dizer que é um momento de muita alegria para a gente que trabalha, né, agradecer, parabenizar também os professores, todas as equipes das escolas, gestores, porque isso é fruto de um trabalho que não é de um ano só, né, ao longo aí de toda a educação básica e especialmente agora, ano passado, 3º ano. Então, parabenizar, dizer que é motivo de muita alegria. E sim, hoje já foi saindo o resultado no site e a gente já recebendo estudantes na escola, felizes, comemorando com as famílias. Isso é muito bom. E também, assim, né, alertá-los com relação a esses prazos. É importante que entrem no site das universidades que passaram, né, para verificar o edital de matrícula, para se certificarem dos documentos que precisam levar no dia da matrícula, que basicamente, né, dependendo das universidades, mas basicamente são os comprovantes de CPF, identidade, o histórico escolar, né, importantíssimo ir à escola, solicitar esse histórico, pegar e não perder esse prazo que vai até o dia 31 agora de janeiro. Dia 31 de janeiro, viu, gente? E, professora, os documentos, eles são diferentes para quem conseguiu a vaga ali por ampla concorrência e por ações afirmativas, né? Quais tipos de documentos, por exemplo, eles podem pedir? Assim, isso varia um pouco da instituição, por isso que é tão importante, Lília, eles entrarem no site da instituição, ler com muito cuidado quais são esses documentos comprobatórios que as universidades elas estão, né, solicitando, estão exigindo, para não deixar, né, de perder a sua vaga, de perder essa oportunidade e correr atrás o quanto antes. Então, olhando lá bem direitinho o que é que está precisando. E a gente tem até o dia 31 para estar confirmando e fazendo essa matrícula. Tem um outro prazo também muito importante para quem vai manifestar interesse na lista de espera, né? Que foram aqueles que não conseguiram entrar ali na quantidade de vagas disponibilizadas, mas que ainda tem chance de entrar. Até quando e como é que ele tem que fazer? Como é que ele tem que manifestar essa vontade? Pronto, até dia 31 ele precisa entrar lá no site, optar qual é o curso que ele tem interesse para esse primeiro remanejamento. Então, é muito importante que ele vá lá fazer essa opção até o dia 31 e a gente está aguardando também com muita ansiedade esse primeiro remanejamento no dia 11 de fevereiro. Então, é muito importante nesse momento ficar atento a todos esses prazos. Tem uma outra informação importante também, né, que é para aqueles que realmente não vão conseguir pelo SISU, ainda tem um outro programa de acesso aí à universidade que é o ProUni, né? Eles também podem tentar essa inscrição. Sim. O ProUni tem que entrar lá no site, até amanhã é o período de inscrição. Então, se de repente o estudante viu que a sua nota, né, não deu, não saiu ali aquela aprovação e tem interesse de ingressar na universidade ainda este ano, então ele precisa até amanhã fazer essa inscrição no site do ProUni. Ele pode escolher mais de um curso como o SISU ou não?
Ele primeiro tem que ter a sua aprovação, né? Ele tem que comprovar, entrar lá no site e fazer toda a sua comprovação de renda, instituição pública de ensino, como ele estudou, e então ele fazer essa opção do curso. Para quem vai manifestar o interesse na lista de espera ou quem vai entrar já na universidade, não tem como escolher o semestre que vai entrar, se vai ser agora, se vai ser no segundo? Ele tem que entrar, tem cursos que ele só tem a segunda entrada, por exemplo. Então, por isso que é tão importante, nesse momento, o estudante entrar no site da instituição para o qual ele foi aprovado, ler o edital com atenção, o calendário acadêmico, para poder ele ter essa orientação, porque muda de acordo com as universidades públicas, elas têm alguns calendários, eles são diferentes. É isso, professora, muito obrigada pela entrevista aqui no NE1. Gustavo, volto contigo. Lilian, parabéns aí aos novos universitários, que seja uma fase muito boa para vocês. Agora, 12h37, vamos de carona com o Globocop, que sobrevoa Boa Viagem, na zona sul da capital, porque ali também tem várias escolas particulares. Olha, você vê nesse momento a rua José da Silva Lucena, que fica ali na descida da Via Mangue. Aí o trânsito está tranquilo, a gente vê muitos carros estacionados por aí, mas sem congestionamentos. Esse trecho geralmente fica bem parado no começo do dia e no final da manhã por causa das escolas. Mas agora está bem tranquilo. A gente vê, inclusive, algumas dessas escolas que ficam em Boa Viagem. Quem mora por aí sabe que fica complicado mesmo. É um transtorno ali nessa hora do almoço, agora quase 13h, né? Mas nesse momento, é o primeiro dia, então tá tranquilo por aí para quem quiser passar pela Zona Sul. O Globocop sobrevoou Paulista, na região metropolitana, hoje de manhã. Essa aí é a BR-101, no bairro de Jardim Paulista, onde houve um acidente entre um ônibus e um caminhão que carregava botijões de água mineral. 12 pessoas ficaram feridas. Foi por volta das 6 horas da manhã, próximo à entrada do bairro, no quilômetro 54, sentido Abreu e Lima. A empresa de ônibus Conorte disse que o ônibus da linha TI Macaxeira, TI Pelópidas, foi atingido pelo caminhão, que perdeu o controle na descida de um viaduto na BR-101. A empresa lamentou o acidente e informou que prestou socorro aos passageiros feridos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os passageiros tiveram ferimentos leves e foram socorridos pelo SAMU e encaminhados a unidades de saúde. A PRF disse ainda que o motorista do ônibus fez o teste do bafômetro e o resultado foi normal. Por causa do acidente, o trânsito ficou bem complicado pela manhã na BR-101. Mas, segundo a Polícia Rodoviária Federal, todos os botijões já foram recolhidos e o trânsito, neste momento, é tranquilo no local. Vamos agora com um giro pelo trânsito aqui da região metropolitana. Imagens ao vivo da Avenida Norte, no bairro da Encruzilhada. Esse é o cruzamento com a João de Barros. No lado direito, para quem vai para Macaxeira. No lado esquerdo, motoristas no sentido Santo Amaro, sem engarrafamento nos dois sentidos. Vamos agora para a Avenida Recife, no bairro do Ipsep. Esse é o cruzamento com a Jean Emile Favre. No lado direito, os motoristas seguem para a cidade universitária. E do lado esquerdo, os motoristas vão para Imbiribeira, também sem engarrafamentos a essa hora, 12h39. Avenida Mascarenhas de Moraes agora, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul. Do lado direito, os motoristas já encontram um pouco mais de lentidão no sentido Afogados. E do lado esquerdo, quem segue para Prazeres, quem vai ali para Jabotão dos Guararapes, aí não tem trânsito nesse momento. Você sabe que o NE1 é feito com a sua participação. Mande suas dúvidas, sugestões, reclamações para o nosso canal Globo. Olha só, o João Douglas mandou uma mensagem para a gente. Está aqui a mensagem dele, ó. Por favor, falem sobre o auxílio acidente. Estou afastado do trabalho desde novembro de 2020. Fui colocado no processo de reabilitação. Ainda posso dar entrada no auxílio? Se eu voltar a trabalhar, continuarei recebendo? João Douglas, muito obrigado pela sua participação aqui no NE1. Quem vai ajudar a gente a responder essa pergunta é Juliano Roque, que está com um representante do INSS e vai conversar com a gente agora ao vivo. Juliano, em que casos as pessoas podem dar entrada nesse auxílio? Ô Gustavo, Rafael Mesquita é do INSS e a gente estava batendo um papo aqui e chegamos à conclusão que vamos começar essa entrevista respondendo essas perguntas, mas primeiro, existem vários benefícios do INSS que se confundem mesmo e é normal que as pessoas fiquem confusas sem entender. Por exemplo, Rafael, qual é a diferença entre o auxílio doença para o auxílio acidente? Tem diferença entre esses dois auxílios? Tem diferença sim, Juliano. Inclusive é importante a gente destacar isso, que o benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença, ele tem uma
natureza aí de substitutivo de renda, então a pessoa recebe quando está incapaz temporariamente para o trabalho, enquanto que o auxílio acidente ele tem uma outra característica, que é uma natureza indenizatória. A pessoa sofre um acidente de qualquer natureza e aí precisa receber, quando tem uma lesão definitiva, precisa receber essa indenização do INSS para poder compensar essa perda parcial da capacidade de trabalho. Então, essa pessoa que está nesse momento com essa perda parcial de capacidade de trabalho. Douglas, o nosso telespectador, ele mandou uma pergunta tripla, né? Primeiro ele disse assim, ó, eu dei entrada em 2020, estou recebendo, mas fui encaminhado para reabilitação. O que é que significa isso, a reabilitação? Então, a reabilitação profissional do INSS é um programa que a gente tem para que as pessoas que estão em auxílio-doença, que é o auxílio por incapacidade temporária hoje, quando ela não consegue mais voltar a exercer aquela atividade anterior, o INSS encaminha para uma reabilitação, para que essa pessoa possa desenvolver outras habilidades, outras competências e poder se reenquadrar no mercado de trabalho. Como ela está recebendo o auxílio-doença, né, por estar em reabilitação profissional, ela não poderia receber também o auxílio-acidente. Ela precisaria aguardar a cessação do auxílio-doença para dar entrada no auxílio-acidente. E a pessoa que deu entrada e conseguiu estar recebendo o auxílio-acidente, ele vai ficar recebendo esse benefício até quando? Então, o auxílio-doença, como ele tem esse caráter indenizatório, a pessoa recebe até aposentar. O acidente? O auxílio-acidente, ele recebe até se aposentar. Então, a gente reforça. O auxílio-doença é durante o período que existia a incapacidade temporária para o trabalho, enquanto que o auxílio-doença, a pessoa vai receber até a aposentadoria. Eu vou até esticar um pouco nessa resposta, nessa pergunta, Rafael, porque, por exemplo, se uma pessoa falta 10 anos para se aposentar, mas aí teve esse problema, aí ele passa esses 10 anos recebendo esse auxílio e depois ele dá entrada na aposentadoria, é isso? Isso. A pessoa vai receber desde o momento em que fez o requerimento do INSS, né, e contando a partir do fato gerador, que é o próprio acidente, até a aposentadoria. Então, se for 20 anos para a pessoa se aposentar, vai receber esse benefício de caráter indenizatório por 20 anos, né? Então, independe, até a aposentadoria. Quem recebe o auxílio acidente pode acumular outros benefícios também? Pode, como salário maternidade. Agora, a gente destaca, a pessoa não vai poder receber um outro auxílio doença se for pelo mesmo caráter, né? O mesmo motivo que originou o auxílio acidente, mas pode receber pensão por morte, auxílio reclusão, salário maternidade, os outros benefícios. E quando chegar a aposentadoria, aí cessa o benefício. Mas um ponto importante, esse período que a pessoa recebeu o auxílio acidente, ele também vai somar para a renda quando a pessoa for se aposentar. Então, é também um motivo que a pessoa tem um acréscimo de renda no valor da aposentadoria mais na frente. E para ter acesso a esse benefício, tem que estar contribuindo, tem que estar empregado? Quem paga MEI, por exemplo, tem acesso a isso? Bem pontuado. A pessoa, para receber esse auxílio acidente, precisa ser segurado do INSS, é o primeiro requisito, mas também, como outro requisito, precisa ser ou segurado empregado, inclusive o empregado doméstico, trabalhador avulso e o segurado especial. O contribuinte individual e o segurado facultativo não têm direito a receber auxílio acidente. É danado. Bora para fechar aqui a entrevista. Qual é o telefone de contato, Rafael, que as pessoas podem entrar em contato com o INSS e também tirar essas dúvidas e outras também, porque é tanta coisa, né, que tem, né? São muitas informações e a gente sempre reforça. Em caso de dúvida, pode ligar para a Central 135 do INSS. Funciona de 7 às 10 da noite, de segunda a sábado. A gente está à disposição para tirar essas e outras dúvidas também dos segurados. 135. Rafael Mesquita do INSS, muito obrigado pela entrevista, viu? Gustavo, com você. Obrigado, Juliano. Boa tarde para você. Olha, os casos de síndrome respiratória aguda grave cresceram em alguns estados do Brasil em janeiro e Pernambuco é um deles. Esse dado é da Fiocruz. Por isso, nesse momento, é muito importante reforçar a prevenção. E isso inclui tomar as vacinas que estão disponíveis para grupos prioritários. A gente fala agora sobre esse assunto com Natália Gelu. Natália, uma gripe comum pode virar um caso de síndrome respiratória aguda grave, né? Pode sim, Gustavo. E como você falou, né, as vacinas são a principal forma de prevenção. A gente está aqui ao lado do Dr. Isaac Secundo, que é pneumologista. Ele vai trazer algumas orientações para a gente, doutor. O senhor acompanhou, né, esses dados da Fiocruz, essa tendência aí de aumento aqui em Pernambuco, né, em outros 8 estados. De que forma as pessoas podem se proteger? De que forma também elas identificam, né, que aquela gripe ou aquela doença viral, ela pode estar ficando mais grave, de repente virando uma síndrome respiratória aguda grave? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Bem, gente, assim, é uma avaliação geralmente clínica, né? O paciente ele vai apresentar sintomas como coriza, dor de cabeça, dor de garganta, né? E os pacientes que vão realmente ser mais prejudicados são que têm alguns fatores de risco. São geralmente os pacientes idosos,
ou as crianças. Os idosos que têm comorbidade, hipertensão, diabetes, problemas respiratórios como asma, fibrose, enfisema pulmonar, bronquite, esses pacientes têm um potencial maior. Então, a gente fez a infecção, fez o diagnóstico inicial com 2, 3 dias de coriza, você tem que acompanhar um pouco esse paciente e ver como é que ele vai evoluir. Se ele começar a ficar muito mais dispneico, cansado, muito cansaço, por exemplo, quando ele vai tomar banho, quando ele vai se locomover, tiver com muita tosse, apresentar febre vários dias seguidos, tem que procurar o sistema de assistência de urgência para a gente ver se tem alguma coisa mais importante. E você só vai conseguir evitar a síndrome respiratória aguda grave com diagnóstico precoce. Quanto mais precoce for esse diagnóstico, mais rápido eu consigo tirar o paciente de uma situação difícil. Como é que é esse tratamento, doutor? Geralmente o tratamento de síndromes virais é um tratamento suporte, ou seja, é um tratamento de fisioterapia, hidratação, né, monitorização desse paciente. Algumas viroses você tem tratamento específico. Por exemplo, o Covid, você tem algumas medicações já liberadas para uso, né, como Remdesivir, como Paxlovid, né, e outras viroses você não tem isso, como por exemplo a influenza, que é o vírus da gripe, e o vírus sincicial respiratório. Todas essas outras doenças você vai fazer um tratamento suporte, é um tratamento de acompanhamento dessa condição. O senhor citou algumas doenças, né, que causam essa síndrome respiratória aguda grave. Covid, né, está entre elas. No caso desses dados divulgados pela Fiocruz, mais de 50% dos casos. Isso, o Covid ainda continua sendo, né, uma virose impactante. A vacina, é uma informação importante, ela vai diminuir a gravidade. Se antes eu tinha 10 pacientes graves em unidade de saúde, eu tenho 1 paciente grave. Mas existe aquele paciente grave ainda que eu tenho que tratar. A vacina ela vai diminuir essa gravidade, então todas as vacinas elas vêm para diminuir essa gravidade, né? A gente tem uma infinidade de vírus que podem causar isso. Então, os vírus de atenção, Covid-19, né, o vírus sincicial respiratório, que é o que causa bronquiolite nas crianças, e a influenza, são os principais que você vai ter aí na pesquisa da Fiocruz. E de que forma se prevenir? O senhor já falou da vacina, né? Os grupos prioritários, que são essas pessoas mais vulneráveis, elas têm que estar tomando outras doses da vacina, né? Eu também, além disso, queria que o senhor falasse de outras formas de prevenção. Covid, por exemplo, a vacina, quando você vê o calendário vacinal do idoso, são 2 vacinas por ano. A gente fica ainda naquela coisa, eu tomei 3 vacinas, 3 doses, 4 doses, mas o vírus da Covid ele veio para ficar. Então é uma vacinação que ela vai ter que entrar na nossa rotina vacinal. Como na gripe a gente vacina todo ano, o Covid vamos começar a vacinar em determinados grupos 2 vezes por ano, né? E outras formas de prevenção é sempre que você tiver uma gripe mais arrastada, uma gripe mais importante, testar. Você tem que testar e, se você for positivo, se isolar para você não estar transmitindo isso. Outra coisa também muito importante, se você passou o dedo no nariz, vai falar com alguém, sempre está lavando as mãos, que é o principal meio também de transmissão disso, e fazer a etiqueta da tosse, né? Você realmente desviar a tosse para não ficar tossir em cima das pessoas. Com criança? Com criança, geralmente, aí é um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais difícil, mas praticamente os mesmos cuidados. Está lavando sempre as mãos e muita atenção nos sintomas. Coriza, febre, fadiga e, na criança, por exemplo, aquela coisa dele ficar mais sonolento. Muito obrigada, doutor Isaac Secundo, pneumologista. Gustavo. Prevenção sempre, né? Limpeza, cuidado com a gente, com o outro. Obrigado, Natália. E nos destaques do Jornal Hoje, você vai ver um alerta sobre a dengue. Já são mais de 100 mil casos prováveis em todo o país. César Tralli, boa tarde. Olá, boa tarde. Bom começo de semana. A gente vai trazer um alerta importante logo mais no JH. Rio de Janeiro registrou a primeira morte por dengue este ano. A vítima é um homem de 38 anos que morava na zona oeste da capital fluminense. Tem outro óbito suspeito sendo investigado na cidade. Em todo o país já são mais de 100 mil casos prováveis de dengue só neste mês de janeiro. Já pensou começar segunda-feira sem transporte público? Greve de ônibus em João Pessoa. Motoristas e cobradores não saíram das garagens logo cedinho. A população ficou na mão, quer dizer, ficou a pé. Chuvas mais violentas, alagamentos inesperados e famílias de luto. Foram muitos prejuízos e 3 mortes desde sexta-feira na Grande São Paulo. Vidas perdidas que levantam questões importantes sobre a falta de preparo das cidades para reduzir o impacto das chuvas. Afinal, o que precisa ser feito com urgência
que não está sendo feito? Não perca no JH, eu espero por você. Um abraço, obrigado e até já. O assunto agora é a nova Carteira de Identidade Nacional. O documento que vai substituir aos poucos o atual RG promete trazer mais itens de segurança para evitar fraudes, além de fazer do CPF o registro único de todo cidadão. Lilian Oliveira está no Instituto de Identificação Tavares Buril, aqui no Recife, e conversa com a gente agora sobre como fazer para tirar esse novo documento. Tem agendamento por idade, né, Lilian? Pois é, Gustavo, até o dia 31 de março, quem tem entre 15 e 19 anos pode fazer a solicitação do novo RG. Já a partir do dia 1º de abril, outro grupo entra nessa lista aí de prioridade, que são as pessoas que têm entre 20 e 24 anos. Esse calendário segue, né, até o final do ano para justamente facilitar o acesso, né, já que muita gente procura esse documento. Eu vou conversar com o Mauro Cabral, que é diretor aqui do Instituto de Identificação Tavares Buril. Diretor, conta pra gente, muita gente procurando esse novo RG, mas quem está com o antigo ainda, quem não conseguiu tirar, vai poder usá-lo até quando? Boa tarde. Boa tarde. O RG antigo, ele tem validade até 2032, então a gente já aproveita para informar a população que não é necessário correria para tirar o novo RG. Nós fizemos um calendário, que é um planejamento para essa emissão, para gradualmente nós irmos substituindo o RG antigo pelo RG novo. Aí tem que seguir essa orientação do calendário, né? Mas tem casos específicos que, de repente, a pessoa vai ter uma viagem ou por algum outro motivo precisa desse documento. Ela tem algum tipo de prioridade? É importante seguir o calendário, mas nesses casos em que haja alguma urgência, desde que ela esteja devidamente fundamentada, a gente pode se dirigir ao Instituto Tavares Buril para que a gente possa sanar o problema. E como é que as pessoas podem fazer a solicitação desse novo documento, desse novo RG? É um procedimento bem simples, bem fácil. Basta entrar no site pscidadão.pe.gov.br e agendar lá serviços e pedir para obter a via da identidade, primeira ou segunda via. E aí a pessoa vem aqui e passa por aquele processo, né? Depois é quanto tempo para que ela consiga pegar o documento? Tem que vir aqui, buscar aqui também, né? Não necessariamente aqui. Nós temos vários postos espalhados em Pernambuco inteiro para justamente facilitar o acesso ao serviço e aí, em até 20 dias úteis a gente está fazendo a entrega desse documento. Quais são esses casos específicos em que a pessoa pode ter uma prioridade no acesso a esse documento? Isso tem que ser analisado caso a caso, mas, por exemplo, uma viagem de urgência, houve uma subtração do documento, enfim, tem que ser analisado caso a caso, mas, repito, se houver necessidade, a gente pode se dirigir ao Instituto Tavares Buril para que a gente possa sanar o problema e fazer a entrega da carteira de identidade. Diretor, tem muito RG esperando aqui para ser retirado? Existe cerca de 20 mil carteiras de identidade a serem retiradas, que já foram expedidas, mas que as pessoas ainda não vieram fazer a retirada. E a gente também aproveita a oportunidade para dizer que essas pessoas têm até um prazo de 12 meses para fazer essa retirada. Se nesse prazo elas não vierem, a gente vai inutilizar o documento. E aí, no caso, esses documentos, passou desse prazo, não tem mais validade, esse documento vai ser destruído, né? Até para a segurança mesmo da própria cédula que foi emitida, a gente a gente inutiliza ela e aí a pessoa não vai ter mais acesso. Tem alguma taxa que precisa ser paga para tirar o novo RG? Tem. A primeira via ela é gratuita, mas a segunda via ela paga uma taxa de R$ 31,37. Algum caso assim que tem gratuidade para tirar essa segunda via ou não? Todo mundo tem que pagar? Existem casos muito específicos que não daria para elencar aqui agora, mas em regra a segunda via paga esse valor e alguns casos aí podem obter gratuidade. Mauro Cabral, diretor do Instituto de Identificação Tavares Buril, muito obrigada pelas informações. É isso, gente, ficar de olho no calendário também, só reforçando. Até o dia 31 de março, quem tem 15 a 19 anos. A partir do dia 1º de abril, quem tem 20 a 24 anos e assim o calendário vai seguindo para facilitar aí quem precisa tirar esse novo documento. Gustavo. E tem tempo, né, Lilian? Quem tem o atual RG pode usar até 2032. Dá para trocar com calma. Obrigado pelas informações. Boa tarde para você. E chegou agora do quadro Pega a Dica do Jean Pernambuco, por isso Arthur Ferraz já está aqui. Deixa eu te cumprimentar, meu parceiro. Muito boa tarde. Opa, boa tarde. Hoje tem capacitação e vaga no mercado de trabalho, é isso? Isso, tem vaga de emprego, vaga de estágio, tem cursos de graça. Então, para acessar tudo isso, para saber todos esses serviços, basta apontar a câmera do celular para o QR Code na tela como se fosse tirar uma foto. Mas, em vez de tirar a foto, você entra no link e acessa a nossa reportagem. Então, vamos lá. Qual é a primeira dica de hoje? Bom, a primeira dica é para quem vai trabalhar no Carnaval.
tem esse curso de capacitação para empreendedores oferecido pela Prefeitura de Olinda em parceria com o Sebrae. São 500 vagas, as aulas acontecem na Sala do Empreendedor de Olinda até 14 de fevereiro. As inscrições são pela internet ou presencialmente, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 3 da tarde. E tem ainda as informações sobre as feiras de empregabilidade da Grau Técnico. São mais de 200 vagas de estágio e emprego que vão ser oferecidas durante o evento, que será realizado depois de amanhã, quarta-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde. E as oportunidades são para essas áreas aqui: gestão, saúde, tecnologia da informação, segurança do trabalho e construção civil, na Grau Técnico da Conde da Boa Vista. E para fechar, tem dica só para as mulheres agora. Isso, são 115 vagas em 5 cursos para mulheres que moram em Jaboatão dos Guararapes. E os cursos são de informática, camareira, marketing digital, garçonete e costureira. As inscrições são até sexta-feira ou até todas as vagas serem preenchidas. São presenciais, os endereços estão no G1, que você acessa pelo QR Code ou baixando o nosso aplicativo, que é de graça, como tudo isso que eu acabei de citar. Muito obrigado, Arthur. Boa tarde para você. Valeu, boa tarde. Boa tarde a todos. E olha só, 4 representantes da nossa cultura receberam o diploma de Patrimônio Vivo do Recife, uma forma de reconhecimento e valorização da cultura popular. E a entrega dos diplomas ontem foi celebrada com frevo. Janeiro ainda nem terminou e nas ruas as pessoas já respiram carnaval. A festa ficou ainda mais bonita e simbólica com a diplomação de 4 patrimônios vivos da capital pernambucana. O título de patrimônio vivo é dado àqueles que detêm conhecimento e técnica para a produção e preservação da cultura tradicional e popular. No Recife, essa escolha é feita por meio de concurso público para manter os saberes e a memória de cada pessoa ou grupo. A Ialorixá, Mãe Nete e a marisqueira Edileuza Silva do Nascimento foram escolhidas para receber o título. Ser patrimônio é a gente aprender, preservar, né, e repassar os ensinamentos. Então, o meu sentimento hoje é de gratidão, primeiramente ao Olorum, a minha ancestral e a todo o povo que acredita em todos nós que somos patrimônios da cidade do Recife. Ai, eu tô tão feliz, eu tô sem palavras, amei, adorei, tô amando. O Grupo Tapirapé e o Balé da Cultura Negra do Recife, Baquinaré, foram os vencedores na categoria Grupo. Eles receberam os registros que vão garantir bolsas de incentivos mensais e vitalícias para a valorização cultural. A escolha é feita através de voto de todo o Conselho Municipal. Cada um tem direito a votar em uma pessoa física e um grupo. E no final saem os vencedores. Todo ano são 4 escolhidos e é uma premiação vitalícia, tanto para o grupo quanto para a pessoa física. Então isso é importante para salvaguardar, para eles cuidarem da cultura. Eles têm algumas contrapartidas, mas a maior de todas elas é a salvaguarda de cada linguagem. É muito bom a gente ser patrimônio vivo do Recife, ser conhecido, cultura popular daqui do Recife, né? Para a gente é uma valorização, né? Uma recompensa por todo o trabalho que a gente já fez dentro da cidade. O Baquinaré ele tem 38 anos de história e trabalha essa valorização e essa intensificação da cultura negra, né? A cultura negra que é tão discriminada. O Baquinaré ele já é conhecido nacionalmente e internacionalmente e para a gente esse prêmio ele vai servir como um abrir de portas. O evento ocorreu em frente ao Paço do Frevo, no bairro do Recife. Eu acho que é um casamento perfeito, o lugar que é centro de referência de salvaguarda do patrimônio da humanidade, que é o Frevo, está nessa diplomação, participando hoje dessa diplomação de patrimônios vivos aqui da cidade do Recife. Então a gente está muito feliz, já com muito carinho que a gente recebe e parabeniza todos eles, né? Amanda veio de Vitória de Santo Antão aproveitar o domingo. O carnaval sempre fez parte da nossa cultura. Eu sou de Vitória, lá a gente também tem um bloco que é o Barriga d'Água, que desfila uma semana antes do carnaval. E sempre que possível a gente tem que prestigiar o carnaval do nosso Pernambuco, independente da cidade, Recife, que é nosso forte, Olinda, que é maravilhoso. A festa terminou com a apresentação de um dos homenageados do Carnaval do Recife deste ano, Marrom Brasileiro. Oh, coisa boa. Viva a cultura popular de Pernambuco, minha gente. O Enem volta amanhã. Obrigado pela companhia. Dá para ir lá no Globoplay ver e rever todas as reportagens. Fique agora com o Globo Esporte e tenha uma ótima tarde.